O atacante Enner Valencia volta a ser pauta no Internacional após anunciar a sua aposentadoria da seleção equatoriana para depois da Copa do Mundo de 2026. O Inter também pensa em modelos de negócio para liberar o jogador. Eu quero falar sobre o 2026 do Inter, que será de all-in do presidente Alessandro Barcelos e uma nova função que pode estar pintando no time de Roger Machado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, mais uma semana começando, e a semana será, de um duelo importante contra o Palmeiras no próximo sábado. Lá em São Paulo, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Internacional, mas eu quero falar um pouquinho sobre as coisas fora de campo, as possibilidades que vão surgindo para o Internacional neste conteúdo que é em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão, você paga licenciamento, IPVA, multas e muito mais. Então olha só, ainda por cima, lá na Zapay eu consegui para vocês o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então para ficar em dia com o teu veículo e ter aquela parcelinha que cabe no teu bolso, tá bom? Então fica em dia para rodar com a Zapay, ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, o link da Zapay está na descrição desse conteúdo, tá certo? Turma, vamos falar sobre Enner Valencia, afinal é um jogador que, vamos lá, o que eu posso dizer para vocês? É um jogador que o Inter tem uma expectativa grande de que possa, em algum momento retomar, mas este desejo do Inter está ficando cada vez mais distante. Afinal, o Enner Valencia fez uma boa temporada lá em 2023, em que pese os gols perdidos contra o Fluminense, ele faz gol contra o River, faz gols contra o Bolívar, faz gol em Grenal, faz gols no Campeonato Brasileiro, e em 2024, começa a derrocada desse jogador com muitas lesões na região do tornozelo em especial, e o 2025 dele é de um bom momento no Campeonato Gaúcho, fazendo o gol do título contra o Grêmio na final, daquele golaço de falta, e depois acaba sumindo, faz gol contra o Bahia na Libertadores, faz gol contra o Cruzeiro, e aliás, este é o último gol do Enner Valencia pelo Inter. Estamos falando do dia 6 de abril de 2025. Então faz muito tempo que o Enner não faz um gol, seja pelo Inter, seja pela seleção do Equador, que inclusive empatou em 0-0 com o Paraguai na última rodada da data FIFA e joga na terça-feira contra a Argentina. Jogo em Quito, no Equador, e por isso o Enner se despede do seu torcedor jogando em loco pela seleção equatoriana na terça-feira. O Enner Valencia, gente, ainda tem 10 meses de contrato pelo Internacional. Ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir do dia 1º de janeiro. E seria mais ou menos a forma como ele chegou aqui ao Inter. Assinou um pré-contrato quando estava com o vínculo encerrando junto ao Fenerbahçe da Turquia e acabou que o Enner Valencia chegou sem custos ao Internacional. O Enner recebe hoje na casa de R$1,5 milhão por mês. Se a gente somar esses 10 meses de contrato, a gente está falando de R$15 milhões que o Inter ainda terá de despender ao Enner Valencia para o final do contrato. Existe a possibilidade, lógico, de no janeiro de 2026 ele assinar esse pré-contrato e daqui a pouco o clube que assinar com ele tentar a liberação imediata com o Inter. E aí a gente está falando de uma economia de cerca de 7, 8 milhões de reais. Para ser mais específico, vamos fazer o cálculo aqui na hora, estamos falando de 9 milhões de reais o Inter poderia economizar com este jogador. Não é a tendência, tá? Porque o que se fala nos arredores ali do estádio Beira-Rio é que o desejo do Valencia é jogar a Copa do Mundo em alto nível. Ou seja, permanecendo no Internacional, jogando ou buscando o seu espaço, ou jogando em uma liga competitiva. Porque o desejo dele depois é voltar ao Emelec do Equador. Só que o Emelec hoje vive uma crise financeira, vive uma crise institucional, não é mais aquele mesmo time da década de 2006, 2010, onde caía geralmente no grupo do Inter na Copa Libertadores da América. É um time que está brigando para não ser rebaixado, inclusive no campeonato local. Então é um time que não teria condições financeiras de arcar com o salário do Enner Valencia hoje. Muito já se especulou o Valencia na Major League Soccer, no mercado saudita, mas por enquanto proposta oficial não chegou nenhuma. Então o Inter tem esse pepino para resolver e vai acreditando cada vez menos que o Enner Valencia
possa ser uma solução ainda dentro do time do Roger Machado. Ainda falando sobre 2026, muito tem se especulado também na rede social um suposto all-in. O que é o all-in? Quando a gente fala lá em pôquer ou apostas e tal, é apostar tudo. Dar uma cartada aí apostando tudo. E os rumores que se falam sobre isso é de que o Barcelos abriria o cofre, visto que nesta janela não fez, foram apenas 3 reforços e um só com investimento, que foi o Alan Rodrigues, que chegou junto ao Argentino Júnior. O Richard e o Alan Benítez tiveram um custo bem menor, né, quase ínfimo, comparado aí com o meio do futebol. E o ano de 2026, a gente lembra que é um ano eleitoral. O Alessandro Barcelos ele não pode se reeleger, ele não vai concorrer à presidência do Internacional, mas o grupo político do Alessandro, né, ou as coligações aí, possivelmente vão. E a gente está falando aqui de vários possíveis candidatos. O Ivandro Morba, aqui do Povo do Clube, é um candidato, é um possível candidato. José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, também é um possível candidato. Vitor Grunberg, vice-presidente do Conselho de Gestão, também é um possível candidato. E aí tem, óbvio, né, os candidatos de oposição, que seria, sei lá, provavelmente o Alexandre Chaves Barcelos, do BIG, ou, né, quem sabe até os Aquino, seja o Leonardo Aquino, ou o doutor José Aquino de Camargo, pode ser. Não se sabe ainda, é uma corrida presidencial que vai ser muito disputada. E para o Barcelos permanecer no cargo, seja com seu grupo político, teria de haver um investimento, né, para que o Inter tenha um resgate de autoestima, né, um resgate de confiança do torcedor. E aí, né, tem se especulado muito esta possibilidade de abrir o cofre em 2026. E eu vou dizer para vocês uma coisa, depende. Depende muito do que o Inter vai disputar. Se o Inter não conseguir uma vaga na Libertadores, eu não acredito neste suposto all-in da gestão. Eu acho que o clube vai fazer investimentos, vai até que reformular o seu time, com possíveis saídas, né? Daqui a pouco o Vitão sai, daqui a pouco outros jogadores vão acabar saindo, sei lá, o Thiago Maia, o Fernando já saiu, o Alan Patrick, de repente, né, tem outras propostas, e o Inter vai ter que repensar a montagem do seu time. Agora, pegar um monte de dinheiro e colocar no mercado, eu acho que o Inter não vai fazer. Mas é só uma visão que eu tô vendo no dia 8 de setembro de 2025. Pode ser que ele na frente mude? Pode, mas para mim não é a tendência. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Bruno Gomes, jogador que está voltando ao Internacional, recuperado de uma lesão que sofreu no primeiro jogo do ano, naquele empate lá em Bagé 2-2 na estreia do Campeonato Gaúcho. O Bruno Gomes já está no gramado, já está trabalhando com os demais companheiros, muito a parte física, né, faz alguns trabalhos pontuais, mas é aguardado para voltar a jogar. E existe uma possibilidade grande de que o Bruno Gomes volte a ser volante dentro do Internacional, visto que o Brian Aguirre hoje é o lateral titular e no meio-campo o Inter tem, né, uma necessidade maior do que na lateral neste momento. E a qualidade do Bruno Gomes pode fazer com que ele vire meia de novo. Então são as possibilidades aí que o Inter tem em relação ao futuro desse jogador que já manifestou, né, que gostaria de ser lateral aí para sua carreira, mas as coisas mudam, né? O futebol é dinâmico. Então pode ser que o Bruno Gomes vire um coringa no Inter, tanto lateral quanto volante, e neste primeiro momento voltaria como um volante ao futebol. Tá bem? Não esquece, gente, que kto.bet.br é minha casa de apostas. Hoje jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino e Atlético Goianiense. Acho que o Novo Horizontino ganha esse jogo. Cuiabá e CRB, acho que dá Cuiabá. E Vila Nova e Atlético. Esse para mim é um jogo mais equilibrado. Tô achando que dá empate lá em Goiânia este duelo pela Série B. Né? Lembrando que também, né, tem outros jogos aí, né, de eliminatórias da Europa. Tem Croácia em campo, Itália, tem também, né, Suíça. Tem outros jogos também da CONCACAF, da África. Então, cara, jogo aqui não falta para você se divertir lá em kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Lembrando, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!